Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta sexta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 31 de março de 2023, a reflexão do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho que acabamos de ouvir, percebemos que as pessoas invejosas não admitiam que as obras de Jesus, que Jesus testemunhava, o poder do povo de Deus, e alegavam que ele blasfemava, dizendo ser o enviado e filho de Deus. Por isso, pegavam em pedras para apedrejá-lo. No entanto, Jesus, se referindo à própria Escritura, afirmava serem deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Deuses em letra minúscula. Ora, se ele realizava as boas obras do Pai, se ele fazia prodígios e milagres em nome do Pai, por que não acreditar que ele era Deus? Se até aos homens a Escritura se refere como sendo deuses minúsculos, aqueles que escutam a palavra de Deus, imagine aquele que faz as obras de Deus. As coisas de Deus são difíceis de ser acolhidas com mentalidade humana. O homem se apega ao que é aparente e efêmero e não assimila a mensagem que vem do céu, porque é limitado e pecador. Por isso, precisamos nos conscientizar de que a palavra de Deus diviniza a nossa humanidade e nos motiva a também realizar as obras do Pai. Isto acontece na nossa vida quando nos propomos a fazer algo de bom e estamos a serviço do reino de Deus, sendo guiados pela sua palavra e vivenciando o Evangelho que Jesus veio nos transmitir. Nestas circunstâncias, as pessoas também não nos olham pelo que fazemos de bom, mas pelo que parecemos ser. Isto é, as pessoas nos julgam pelas aparências, como faziam com Jesus. Em razão disso, meu irmão, minha irmã,
Despertamos a inveja e o despeito daqueles que não compreendem o verdadeiro sentido daquilo que empreendemos. Precisamos, então, ter cuidado para não nos deter em coisas superficiais, não assumindo Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós nos agarramos apenas no superficial e esquecemos-nos do essencial, perdemos o foco de que Deus veio à Terra para nos salvar e nos trazer vida nova. Por isso, continuamos na mesmice e com isso sofremos, reclamamos, fazemos péssimos julgamentos. Entretanto, meu irmão, minha irmã, aqueles que acreditam e assumem Jesus como enviado e Filho de Deus têm a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Avante com Maria sempre. E agora convido você a juntos meditarmos através do cântico do Salmo responsorial, o Salmo 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, a Ele escutai a minha voz. Ondas... Bom, vamos repetir. Deu uma engasgadinha aqui. Cadê? Salmo do dia 31, sexta-feira. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz.
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, a Ele escutai a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, a Ele escutai a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. O seu templo se escutou a minha voz, e chamou, e chegou. Salmo do dia 31, sexta-feira. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Das ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, a Ele escutai a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei meu clamor para o meu Deus. No seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz.